Então, bro, estamos aqui numa entrevista com o Ismael, ele que é um jovem angolano, mas que está radicado no Brasil e que tem se dedicado a falar sobre a África em diversas perspectivas. Trata sobre a África, sei lá, do ponto de vista desde questões políticas, questões sociais, questões históricas também. Então, como é que é, mano? Nas calmas? Celestina, nas calmas. O meu português angolano está meio que se perdendo, mas estou tentando resgatar. Mas é muito prazer conversar contigo e também conversando com todo o pessoal aí. Já são 10 anos fora da Angola, então a maior Yeah, parte do meu público é brasileiro, então eu convivo numa área meio, que só tem brasileiros praticamente, yeah. então é complicado. Meio que o teu sotaque acaba por ser brasileiro. Não, mas também isso tem a ver com o fato de estares inserido tipo, no meio brasileiro. Querendo ou não, acabas por pegar Yeah, esses yeah, detalhes. yeah, Mas diz-me yeah. uma cena. Falas bué sobre a África e há uma frase que eu curto para caraça de um guru africano que diz que a África ela é grande e profunda. Por isso falar sobre a África é um pouquinho injusto. Eu ia começar por aí. Tu achas que se sentes confortável em falar sobre a África de uma forma geral, já que a África é um continente grande e profundo? Sim, me sinto confortável. Por quê? Porque cada povo é um povo, né? Cada história é uma história, e a gente vai e quando a gente fala sobre a África, a gente acaba descobrindo a nós mesmos, né? Então, eu acabo sempre me descobrindo sempre nas histórias, principalmente na história dos nossos ancestrais, e há uma grande relevância nisso, né? Então, nessa tamanha descoberta. Eu falo assim, se eu tivesse aí na Angola, ainda não iria descobrir nem metade do que hoje eu sei sobre a África. Então, Uhum. nós que estamos na diáspora, acabamos nos conectar mais com o nosso eu africano do que às vezes até do que com a própria diáspora, né? Então, eu moro fora de Angola, da África, há 10 anos, né? Estou caminhando há 11 anos já, mas parece que eu continuo morando lá, porque eu Yeah. continuo lendo as coisas sobre as notícias, os informativos, a pesquisar. Então, acabo vivendo psicologicamente, de forma também ideológica no próprio continente. Então, isso torna mais fácil também falar sobre a África. Ótimo, mas diz-me uma coisa, como é que surge esse desejo de falar da África? Vais nos falar um pouquinho mais do teu canal, que é um canal grande, um canal enorme, África do jeito que tu nunca viste, ou África do jeito que nunca viu. Ahm, como é que esse projeto surge e o que é que te motivou a começar um projeto desses? Então, esse meu projeto começou em 2017, né? Uhum. Eu cheguei no Brasil em 2014 e eu fui inserido. Eu moro no interior do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, né? Numa região 86% de pessoas são brancas. Então, eh, eu me inseri numa sociedade no qual as pessoas me perguntavam: Ismael, você é africano? Na África tem pão? Eu falava: oi? Por que você acha que na África não vai ter pão? Na África tem carro, tem casa, na África tem praia. Eu falava: por que você acha que eh, essas coisas que você fala, que você acha não tem lá? Porque não, a gente vê na TV, são pessoas desnutridas e tudo mais. Eu falava, não é só isso, a África é muito mais do que isso. Yeah. Então, em todos os lugares onde eu ia, né, em todos os lugares onde eu estava inserido, por exemplo, eu sou o único negro me formando na minha turma, na universidade. Então, era uma pergunta sempre atrás da outra, a mesma pergunta atrás da outra. Eu Ok, falei assim, tá, ok. pessoal, vocês querem saber? Eu Meio que vou esse criar uma projeto, página. meio que esse projeto surge também para desconstruir alguns estereotipos que as pessoas têm em relação à África, né? Em relação ao continente. Exatamente. Esse meu projeto nasceu a partir de curiosidade das pessoas. Então eu falei assim, pessoal, quer saber? Eu vou criar uma página no Instagram, né? Porque até a página era voltada 100% para os meus amigos, para as pessoas que eu Yeah. conhecia.
Mas só que Ok. foi saindo da bolha, entendeu? Né? Foi saindo da bolha. E, inclusive, eu falo assim, eu não sou formado em história, eu não sou historiador, nem pedagogia, nem, eu não sou, minha área de formação é contabilidade, sou formado em ciências contábeis, é Uhum. contabilidade, então eu sou contador de profissão. Então, ou contabilista, né? Em Angola falam contabilista, sou Uhum. contabilista de formação. Então, a partir dessas curiosidades, eu fui fazendo mais vídeos e foi saindo da bolha, né? Foi saindo da bolha, foi compartilhando, as pessoas foram compartilhando e assim chegou o número que está hoje, né? Quando assim, se eu tivesse em Angola, como eu falei, né? Eu não teria nem um canal, nem teria esse projeto. Ok. Eu sei que tem havido um grande movimento no Brasil de pessoas que têm se dedicado a falar sobre a África e um outro movimento de pessoas que estão à Uhum. procura da ancestralidade, à busca da ancestralidade, já que uma boa parte da Sim, população sim, brasileira é negra e querem buscar, querem voltar às raízes. Como é que achas que projetos como o sim. teu ajudam a criar esse contacto, esse espaço entre as pessoas? Então, o meu projeto é despertar das mentes, né? É o despertar das mentes, né? Acabar também com aquele preconceito, uma definição sobre o continente africano, né? Uhum. E quando eu falo sobre personalidades que são importantes na história do nosso continente, isso gera curiosidade para as pessoas saberem mais sobre o continente, né? Ok. Então, isso acaba incentivando, principalmente quando eu falo, por exemplo, sobre turismo, né? Quando eu falo sobre turismo, isso incentiva pessoas a querer buscar mais sobre o continente africano, mais sobre diversos lugares do continente. Não só aqueles lugares que já é habitual, né? Por exemplo, um lugar que é muito habitual que os brasileiros sempre vão, África do Sul, né? Então, a África do Sul já é o roteiro já de quase todos os brasileiros. Por quê? Por causa dos safaris, por exemplo. Né? Isso já era o normal já das pessoas. Mas quando você Uhum. traz lugares como Zanzibar, lugares diferentes como Seychelles, como Maurício, as pessoas lá enxergam, nossa, existem outros lugares no continente que é possível visitar, é possível conhecer. E quanto à busca da ancestralidade, falar, olha, é, 70% dos escravizados que vieram para o Brasil vieram do Reino do Congo, por exemplo, vieram de Angola. O pessoal fala, nossa, então tem que conhecer mais sobre Angola, tem que conhecer mais sobre Nigéria, tem que conhecer mais sobre Camarões. E as pessoas, hoje em dia, aqui existe o teste de ancestralidade, onde Uhum. você vai fazer o teste através do teu DNA, consegue mais ou menos saber de que região do continente as pessoas você veio. Eles Então, são. eu isso acabei também levando também isso às pessoas também, e muita Uhum. gente até hoje as pessoas me mandam mensagem, nossa, Ismael, foi graças ao teu vídeo que eu vi que me incentivou a conhecer a minha ancestralidade, de conhecer de que região dos meus antepassados Uhum. vieram. Então, o meu projeto é o mesmo, é o despertar das mentes, né? E quando eu Ok. comecei a falar Uhum. sobre África, é, muita gente não tinha tanto conteúdo como tem hoje em dia, né? Como tem hoje em dia. Então, eu acho que eu ajudei, entre aspas, ajudei a também, continuo ajudando, né? O despertar dessa mente para o conhecimento do continente africano, né? Ok, mas tu achas que falar sobre a África também ajuda a melhorar um pouquinho, ajuda a melhorar não só a visão que as pessoas têm em relação ao continente, ou tu achas que falando também sobre isso, meio que crias aí um paralelo de interconexão entre as pessoas, uma conexão entre as pessoas, porque mais do que as pessoas estarem informadas sobre o continente africano é criar esse contacto. E nos últimos tempos, por exemplo, youtubers, um dos grandes, como por exemplo Miranda Batista e tal, e por aí fora, que hoje já estão no Flow, nas grandes plataformas de streaming, por aí fora. Tu achas que é falar sobre o continente, é falar sobre essa conexão que existe entre as pessoas, que se cria esse laço, essa ligação? Ou, ou não? Sim, com certeza, com certeza. Hoje em dia, Batista, eu falo assim, ele é o nosso porta-voz, porque ele é o influencer, né, o criador de conteúdo que tem mais engajamento, que tem mais seguidores do que todos nós aqui que criamos conteúdo. Então, a partir do Batista, muita gente, se a gente
falar realmente, trazer ele como um embaixador, um porta-voz, eu acho que também as pessoas acabam se conectando mais, não só com o continente africano, mas também com as pessoas, né? Uhum. É importante frisar também, sempre é importante frisar, que nós aqui, todos nós aqui da diáspora, né? Você que está também em Portugal, todos nós da diáspora, somos embaixadores, ou seja, somos responsáveis de trazer essa conexão entre as pessoas, né? Não importa se você cria conteúdo ou não, né? Mas o mais importante é você trazer conexão entre as pessoas. O pouco que você sabe sobre o continente, falar com as pessoas, quando a pessoa te perguntar sobre o continente, você falar abertamente a tua visão sobre o continente. Não só uma visão pejorativa, né? Porque nós sabemos que quando a gente vai falar sobre o continente, a gente sempre fala sobre os lados negativos. Mas, do meu ver, nós temos mais lados positivos do que negativos. Porque problemas sociais todo mundo tem. Todos os países têm. Então, se a gente falar realmente o que a gente sente como africanos, né? No meu entender, a gente acaba trazendo conexão entre as pessoas. E assim as pessoas procuram mais em conhecer sobre o continente. Ok, disseste-me agora que tu és contabilista de profissão, o que quer dizer que não és formado em nenhuma das áreas que tu acabas por falar. Não existe uma desconfiança das pessoas em relação ao que tu fazes, porque pensa assim, tu trazes conteúdos históricos, fazes análises políticas, tu falas de tudo um pouco em relação ao continente. Tu não achas que as pessoas têm uma desconfiança em absorver o que tu dizes porque tu não és formado na área ou porque tu não estudas o suficiente ou não tens um diploma, por exemplo? Não. O diploma é uma titulação, né? É um título apenas, né? Nós sabemos que nós temos, no continente, nós temos a educação oral. A nossa educação ela é oral. Então, por exemplo, eu sempre falo, eu sou descendente do Reino do Congo. Então, os meus pais me ensinaram muito acerca da minha cultura, entendeu? Acerca da minha língua, da minha ancestralidade. Me ensinaram muito sobre isso. E também esse meu desejo de falar sobre a África, ela não nasceu no Brasil. Desde os meus 9 anos que eu venho pesquisando sobre a África. Né? Eu me lembro que foi através de um trabalho que eu fiz quando a gente tinha eu estava fazendo 4ª classe, no qual o meu professor pediu que a gente falasse sobre os países africanos, cultura, um pouquinho detalhadamente, né? Um resumo. Na época, nós não tínhamos internet, não tínhamos telefone, não tinha nada disso, né? E foi através da educação oral e também dos livros. Meu pai tem muitos livros, né, em casa falando sobre a cultura africana, e como ele também é uma pessoa, nós chamamos da igreja, né? Uma pessoa também da igreja, então ele também tinha livros, por exemplo, tem livros ainda, da chegada do evangelho na África e também a chegada do evangelho no Reino do Congo. Então foi a partir desses livros que eu sempre pesquisei, sempre li, meu pai sempre me contou. Então eu tenho uma base para poder tratar disso. Okay. Nós africanos, eu costumo dizer assim, a nossa educação ela é generalizada. Você acaba aprendendo de tudo um pouco, né? Por exemplo, na escola, por exemplo, eu estudei também na faculdade de Agostinho Neto, na faculdade de economia. Apesar de contabilidade que eu aprendi sobre macroeconomia, microeconomia, coisas que não tinha necessidade de eu aprender, mas eu aprendi. Por quê? Porque a nossa educação é assim, né? A gente aprende tudo um pouco. Álgebra, tipo derivada, que eu nunca iria aplicar em contabilidade, eu aprendi na escola. Então, a nossa educação é assim. Com certeza, por exemplo, se você falar sobre desporto, por exemplo, você vai saber dialogar, conversar, não talvez profundamente, mas o básico você vai saber. Então, é assim que a gente cresceu. A nossa cultura é assim, é feita assim. Então, é mais ou menos nisso. Eu sempre falo, pessoal, eu não sou o único criador de conteúdo sobre África. Tem outras pessoas também que vão complementar o que eu estou falando. O que eu falo aqui é o básico sobre a África, né? Tem pessoas, o fulano fala sobre geopolítica, o fulano fala sobre moda, a ciclana fala sobre culinária. Eu vou falar, como é que se faz cachupa?
vou te dar ingrediente, agora detalhe eu não sei. Vai lá, Uhum. a irmã que sabe falar, que fala sobre culinária, ela vai te ensinar Vai. como, qual Ok. ingrediente colocar primeiro. Entendeu? Yeah. Mais ou menos nisso. E eu acho interessante até, olhando essa perspectiva de sermos autodidatas, mas tu não achas que há um grande espaço que os nossos intelectuais, os intelectuais, estou a falar intelectuais africanos, mas especificamente dentro da lusofonia dos países africanos de língua oficial Uhum. portuguesa, tu não achas que há um espaço vazio que essa malta intelectual, o pessoal das universidades não ocupam? Estamos a falar de autodidatismo, por exemplo, tu pesquisas questões de história, tu não achas que Isso. quem, quem, por exemplo, estuda sobre história devia se ocupar de falar sobre a história africana nesses espaços? Não achas que há um vazio nesses espaços? Sim, tem um vazio muito grande. Na verdade, o que que acontece? Acho que quem sempre falou sobre história, nós não temos uma renovação intelectual, entendeu? Uhum. Nós não temos Certo. uma renovação. Por quê? Porque, assim, tem vários jovens hoje que são intelectuais que sabem sobre determinados assuntos, que eles não, às vezes, não têm uma titulação. Então, ele falou assim, que ele não tem que ocupar aquele lugar. Mas Uhum. ele tem capacidade, informações, tem o conhecimento, né, para poder aplicar isso, ele ajudar jovens também, a velha guarda também, a desenvolver esse lado que nós não temos. Né? Ok. Hoje, assim, você fala quais são os intelectuais lusófonos hoje em dia. Uhum. Né? Temos poucos. Então, eu acho que nós, da lusofonia, da CPLP, dos Palopes, devemos investir muito nisso. Acho que a educação também precisamos investir mais. Né? Hoje em dia estamos a investir mais, claro que é importante, estamos a investir mais em entretenimento do que educação. Eu acho Entendi. que nós precisamos equilibrar a balança. Né? Hoje em dia, quem fala os conteúdos hoje que viralizam, são conteúdos simplesmente de entretenimento. Né? Quando a gente vai falar sobre. Agora que falaste sobre entretenimento, tem sempre uma cena, uma cena que me vem sempre na cabeça que é ahm, parece que nós pretos, e eu vou falar nós pretos, nós africanos, estamos agora a Aham, dominar, temos na mão a indústria do entretenimento. Mas, por exemplo, em relação à pesquisa, à academia e outras questões, parece que nós uhum, estamos muito distante, estás a ver? E eu até estou a falar muito a sim. nível financeiro, parece que nos descapitalizamos cada vez mais, usamos as ferramentas, por exemplo, usamos o TikTok, usamos o YouTube, usamos o Instagram, mas quando fores a ver, toda a engenharia por trás disso é de pessoas brancas. Nós somos apenas usuários e fazemos correr fazemos gerir essas redes. Como é que é? Como é que tu olhas para essa cena? Como é que tu olhas para isso? Então, eu acho assim que nós, eu sempre prezo que nós não devemos ser o único preto no topo, entendeu? Quem chega no topo tem que puxar os outros, Yeah. entendeu? Então, infelizmente, a, a questão da branquitude nos faz nós pretos sermos concorrentes um do outro. Entendeu? Por quê? Porque ele já tem espaço, assim como você falou, ele já tem espaço. Então, eu vou dar espaço para um, e esse um vai se destacar entre os outros, entre os demais, já não vai ter mais ninguém, e para mim, branco, para a pessoa branca, isso está bom. Então, só que nós pretos temos que ter a consciência, a habilidade de falar: não, eu não posso ser o único a ocupar certos lugares. Uhum. Então, temos que pegar outros, puxar outros, para que a gente seja muito, a gente faça barulho e ajudar os outros pretos que estão vindo atrás de nós também a crescer. Então, Yeah, é assim que eu penso. não achas que devíamos sair do entretenimento e ir para as outras áreas? Ou devíamos só ficar no Não, entretenimento? aí é que eu ia chegar agora. Yeah, Né? yeah. A área do entretenimento, por exemplo, é uma área que você consegue atingir financeiramente mais rápido do que a parte da educação. Entendeu? Quem faz entretenimento é, acaba atingindo o topo mais rápido do que os demais. Quem fala, por exemplo, sobre culinária, Não, sim, óbvio, entende? óbvio, vai, yeah. vai, vai demorar muito para crescer. Então, eu acho que todo mundo está em uma área só. Quando a gente olha, por exemplo, eu preso pela valorização do eu quanto africano,
É o preso do que precisamos ter diversidade, precisamos diversificar conteúdo. Imagina você entrar na plataforma, todo mundo está cantando, todo mundo está cantando, você acaba enjoando, né? Então, eu acho que se a gente polarizar a formação e pegar mesmo na área, você, por exemplo, você que é psicólogo, por exemplo, jogar na área, fazer conteúdo na área de psicologia africana, né? Yeah. Então, acho que acaba favorecendo não só a questão de psicologia africana, mas também quem não conhece o continente africano, por exemplo. Entende? Então, a gente precisa diversificar isso. Diz-me uma cena, acho que há um e-book teu que eu vi, que é África na Sala de Aulas. Queres falar um pouquinho sobre esse projeto? O Sim. que é África na Sala de Aulas? Então, é no sentido figurado, né? África para a sala de aulas. Não, não necessariamente para a sala de aulas, né? Por quê? Porque a tua sala de casa você pode transformar em sala de aulas quando você estuda, né? Quando você vai chamar as pessoas para, por exemplo, o pai de família chama o filho, a mulher para estudar sobre uma questão sobre o continente africano. Aquilo para mim já é uma sala de aulas. Então há uma troca de conhecimento. Então, por isso que sala de aulas lá, para mim, é no sentido figurado, né? Yeah. Yeah. Então, África para sala de aulas é um e-book com mais de 116, 120 aproximadamente slides que conta sobre a história do continente africano. Por que o nome é África? Começa por questões básicas, né? Por que o nome é África? Não tem outro nome, né? Claro que tem um outro nome. Quem não conhece, vai lá, compra, vai conhecer o outro nome da África. Né? Fala sobre personalidades importantes do continente africano. Né? Fala sobre os reinos, por exemplo, reinos africanos. Conta a história, por exemplo, de personalidades africanas que já venceram o prêmio Nobel, por exemplo. Nós temos vários africanos que já venceram o prêmio Nobel. O Brasil não tem nenhum, mas a África tem vários. E nós sabemos que nós não conhecemos. Por quê? Porque nem nós, africanos, nos é passado isso. Entendeu? Porque a nossa educação ainda, infelizmente, ela é eurocêntrica. Nós aprendemos sobre Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução Russa. Aprendemos de tudo. Mas nunca falamos sobre Revolução do Ruanda, por exemplo, Revolução Mau Mau, Revolução Madid. Então, tem tantas revoluções dentro do continente africano que nós não conhecemos. Então, esse meu material é tanto para professores, alunos, pais. Então, ela ainda conta com um bônus, né, que são 350 perguntas e respostas sobre o continente africano. Então, ela tem várias opções, né, várias opções A, B, C, D, se a pessoa acha que vai treinando em casa, né? Então, é mais ou menos isso. É um material de fácil acesso e que, graças a Deus, muita gente comprou e tem um bom feedback. Essa ideia de falar sobre a África não é necessariamente nova. Muita gente tentou falar sobre isso e houve uma tentativa grande, inclusive, de se falar sobre isso no passado. Mas nós sabemos que não funcionou. Tal como eu disse no início, falar sobre a África é correr um grande risco. O que é que muda na forma de falar África? Porque parece que tratamos sempre a África no geral. O que é que achas que muda hoje em dia? E o que é que nos move a falar sobre a África no geral? O que é que achas que estamos a trazer de diferente do discurso passado, que não trouxe mudanças nenhumas? Eu falo assim, a África ela é singular e plural ao mesmo tempo. Entendeu? Ela é singular porque cada povo é um povo, né? Cada cultura é uma cultura, mas a gente consegue se complementar por todo, né? Como um continente, né? Então, para mim, o que a gente precisa falar sobre o passado, falar sobre o presente e principalmente falar sobre o futuro. Como que nós queremos enxergar a África? Né? Segundo os grandes pensadores, os grandes empreendedores sobre o continente africano, vou falar as grandes empresas, Facebook, Google, enfim, Uber,
Apple, e todas essas empresas, elas enxergam o continente africano como um diamante bruto, né? Antibruto de que precisa muito se trabalhar, porque é um diamante que não só em termos de economia, mas eu estou falando mesmo em termos de conhecimento, em termos de cultura. Muita coisa que existe no continente africano ainda não foi revelada, né? Ok. Por quê? Porque a cultura em si ela é única e diversa ao mesmo tempo, né? O povo do sul, o sul, por exemplo, da África do Sul, por exemplo, ele não é o mesmo povo do norte da África, né? Até mesmo nós lá na África Austral somos iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? O povo do Cunene não é o mesmo povo de Cabinda, né? Então, nessa particularidade, a gente precisa trabalhar nessas todas as questões, mas também, principalmente, pensar no nosso passado e no nosso futuro. Que África nós queremos construir? Né? Uma África que sempre seja que continue sempre dependendo da Europa, uma África que para produzir um material tem que vir primeiro de uma importação. Que África que a gente precisa construir? Então, e pensar também, os nossos antepassados lutaram para nos tornar independente dos coloniais. Então, por que hoje não podemos pensar também do mesmo jeito? Então, o passado une com o futuro, com o presente e o futuro. Então, se a gente pensar nisso, eu acho que só nós, africanos, conseguimos nos libertar dessas todas amarras, né? Então, é importante a gente continuar pensando assim. E, claro, vamos ver que o nosso continente vai também mudando, vai continuar a prosperar. Ok, ótimo. Então, no fundo, é tentar usar essas ferramentas como instrumentos de luta, né? Para se alcançar um determinado objetivo. Exatamente. Antigamente Top. usavam katana, machado, armas. Hoje em dia a gente quer usar conhecimento. E Uhum. esse conhecimento, como é que a gente vai difundir? Através das mídias sociais. Entendeu? Yeah. Epa, é assim, a título pessoal, eu tenho uma certa desconfiança em relação ao progresso do continente, mas isso são questões muito pessoais. Eu acredito que tem-se feito um grande trabalho. Como é que tu vês esse continente daqui a alguns anos? Com o tipo de trabalho que as pessoas têm vindo a É, fazer e com esse olhar assim bem abrangente sobre o continente. O que é que achas que muda nos próximos anos? então, segundo a União Africana, segundo os dados da União Africana, é, eles querem transformar o continente africano como o melhor lugar para se viver até 2063, Ok. né? Até 2063, porque até aí o continente vai fazer 100 anos da criação da União Africana, né? 100 anos. Então, o que a gente pode fazer? Só que o nosso continente, ela tem essas particularidades. Tem pessoas que querem crescer, tem pessoas que querem continuar no mesmo. E os nossos dirigentes são reflexo disso. São exatamente reflexo disso. Quando você fala que você não vê uma perspectiva de mudança no nosso continente, isso é baseado no quê? Nos nossos governantes. Não baseado no povo. O povo quer crescer, quer continuar a evoluir. O povo quer mudança. Né? Mas baseado nos nossos governantes, você vai falar, eu não enxergo nada de bom no nosso povo. Mas eu acho que hoje em dia, no continente, há um despertar das mentes, despertar de todas as formas, né? Tem determinados dirigentes que são da nova leva política que querem transformar o continente verdadeiramente, que querem trabalhar para o continente verdadeiramente, mas ainda assim, como eu costumo dizer, o nosso continente ele é muito jovem ainda, um continente muito jovem de Se comparando aos outros muito continentes, sim. jovem aos outros Civilizacionalmente, continentes de temos. independência mesmo, Uhum. de independência mesmo, entendeu? Então, por exemplo, o presidente que está hoje no poder, ele lutou nas guerras lá para tornar independente. Ou seja, ele ainda tem a sua mentalidade presa lá atrás, entendeu? O Uhum. nosso presidente, sei lá, vamos chamar aqui dos Camarões, por exemplo, ele tem 90 anos, está mais de 40 anos no poder. Ele quer morrer no poder. Isso Uhum. baseado na vivência dele dos anos que ele viveu a juventude dele.
que ele não tinha independência, que ele não poderia fazer o que ele tinha bem que fazer, que bem entender. Entende? Então, tipo assim, nós precisamos ainda, feliz ou infelizmente, esse povo que está aí, que está ainda no poder, precisa morrer, entendeu? Para que haja renovação. Infelizmente, a gente tem que falar isso, para que haja renovação. A nossa mente ainda é baseada no colonialismo ainda, no neocolonialismo principalmente, né? Que Kwame Nkrumah definiu que o neocolonialismo é o último estágio do colonialismo. Ou seja, nós ainda estamos sendo colonizados. Quando a gente prefere ir tratar, por exemplo, os nossos líderes preferem se tratar na Espanha ao invés de Maria Pia, isso mostra que realmente nem ele confia no sistema de saúde que ele mesmo dirige. Entendeu? E como que nós vamos mudar? Não vamos mudar de jeito nenhum. Então, quando a pessoa fala, não, vou cuidar primeiro do meu povo, porque quando eu ficar doente, eu vou me tratar aqui, aí também nós vamos começar a mudar. Então, primeiramente, está na nossa forma de pensar. Nós ainda estamos presos nas amarras dos coloniais. Então, por isso que a gente não vai enxergar. Eu já falei, meu Deus, eu vou para Angola, pelo menos vou lá trabalhar. Eu falei, que? Vou para Angola. Meu Deus, o meu projeto nem vai avançar, porque a tia que está lá, eu tive vários colegas aqui de Angola que montamos projetos, levaram lá no governo de Luanda, falaram, o que você querem mostrar que vocês são inteligentes, que vocês estudaram fora? Não, tia, nós queremos fazer que nosso país mude. Então, se aquela tia que está lá acha que eu levando o projeto, quero mostrar que eu sou melhor do que ela estudou em Angola, nós não vamos avançar. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Tem países já que estão mudando isso aos poucos. Né? Por exemplo, Botsuana é um dos países que já mudou essa forma de pensar, é um país que cresceu verdadeiramente. Seychelles, por exemplo, é um país que cresceu, que é um dos países mais seguros. Até Cabo Verde acaba sendo mais seguro do que Angola, entendeu? Então, a gente precisa mudar isso. Ok. De uma forma bem rápida, assim já estamos a terminar. O que é que dirias para os gajos, bros, manos e manas que criam conteúdos sobre o continente africano? Uma palavrinha. Sobre o continente africano? Sim. Para todos os que criam conteúdos e que representam de alguma forma o continente no Brasil, no mundo, em todo lugar, lá onde estão. Então, eu vou falar o seguinte. O nosso conteúdo, ela serve como despertar das mentes. Que a gente foque na qualidade do conteúdo, né? E como a gente vai continuar fazendo com que o continente seja um lugar desenvolvido, que as pessoas tenham o prazer de visitar e conhecer, né? Que realmente queiram explorar cada pedaço do nosso continente, né? Não fazer só as coisas por engajamento. Acho que quando a gente faz as coisas por engajamento, esperar, não, eu quero viralizar, a gente perde, eu acho que perde o foco. Se a gente foca no conteúdo, no que a gente quer trazer para as pessoas, eu acho que a gente vai continuar, vai dar esse prazer das pessoas, principalmente para o povo da diáspora, né? Aquele que nunca visitou o continente africano, vai querer visitar. E aos demais que fazem, que são criadores de conteúdo, aos demais, a nossa luta continua. A nossa luta, ela eu falo assim, o nosso conteúdo está atrás dos demais, todos os conteúdos, de todo mundo que faz conteúdo. O nosso conteúdo está atrás. Primeiramente porque nós somos pretos, depois somos africanos, depois às vezes nós moramos na África. Tem muita bolha para a gente passar. Tem muita barreira para a gente ultrapassar. Então é somente com foco, dedicação, que a gente vai chegar lá. Então, continuem lutando, continuem trabalhando, seja na área do humor, gastronomia, qualquer área que eu falo agora, continuem lutando, que a vitória é certa. Fixe, está-se bem. Então, pessoal, essa foi mais uma entrevista. Obrigado por teres aceito o nosso convite, bro. Para quem não sabe, pode seguir a partir das redes sociais, sigam nas redes sociais o projeto, que é um projeto interessante, que se dedica a falar sobre o continente. É África do jeito que nunca viu, fácil. É África do jeito que nunca viu no Instagram, YouTube, TikTok e por aí fora.
E também sigam-nos nas nossas plataformas stream, YouTube, no Spotify e no Instagram também. E é isso, bro. Então, muito obrigado. Tamo juntos. Tamo junto, mano. Obrigado. Isso. Valeu.